Olá, meu irmão, minha irmã, meu querido pré-adolescente, a paz do Senhor para todos. Meu nome é Jonas Dias, sou professor de Escola Bíblica Dominical e congrego na Assembleia de Deus do conjunto Tambaí, é um bairro da cidade de Bahia, no estado da Paraíba. E o nosso pastor é o pastor Marinaldo Soares Lopes. Estamos dando início a um novo trimestre, né? E não teria um tema melhor para tratarmos do que este tema, né? Que é sobre Jesus, né? Jesus, o Salvador. Nas lições bíblicas de adultos, nós estamos estudando sobre a vida do apóstolo Paulo. E Paulo, nesse momento, nós sabemos que está na glória, está com o Senhor, né? Ele não vai, eu acredito que ele não vai tomar conhecimento desse vídeo, né? Apesar de nós estarmos, né, falando dele, aliás, nos vídeos que se referem às lições de adultos, né? Então, são aulas sobre ele, mas ele não tem ciência de que estamos tratando sobre ele. Mas aqui, na classe de pré-adolescentes, estamos falando, né? Iremos estudar sobre nada mais, nada menos do que o próprio Jesus. E essa é que é a grande diferença, né, de Jesus para o apóstolo Paulo. É que Jesus, ele está assistindo esta aula, ele está presente aqui, como ele está presente em todas as aulas. Então nós estaremos falando sobre ele com ele presente, não é? Glória a Deus. Imagine quanta responsabilidade e que prazer, não é, poder falar sobre Jesus, falar do amor de Jesus. Então essa lição, vamos dar uma breve lida aqui, né, nos capítulos que nós iremos ver. A lição número 1, a de hoje, é Chegou o Salvador. Lição 2, Crescendo em Sabedoria. Lição 3, O Amigo dos Pecadores. Lição 4, Nunca Mais Terás Sede. Lição 5, O Caminho para a Morte. Lição 6, Crucificação e Morte de Jesus. Lição 7, A Ressurreição e a Ascensão de Jesus. Lição 8, Ele Venceu a Morte. Lição 9, Jesus, a única ponte com o Pai. Lição 10, O Perdão aproxima-nos de Deus. Lição 11, Jesus, o Bom Pastor. Lição 12, O Rei dos Reis voltará. E a lição 13 terá por título A Minha Missão no Mundo. Eu até quero compartilhar com vocês, sempre quando eu pego uma revista nova, o que é que eu gosto de fazer? Um dos prazeres assim da vida, eu gosto de cheirar. Eu abro assim e dou aquela cheirada, muito bom, né? Cheiro de livro novo, cheiro de revista nova. É um início de trimestre, é um início de um novo ciclo, certo? Eu já quero dar dica para você, que, né, principalmente estudante, não leia só uma vez, tá certo? Cada capítulo, cada lição, leia no mínimo 2 ou 3 vezes. A primeira vez que a gente lê, geralmente é para reconhecer um texto, né? Quando a gente sabe que C com A é K, S com A é ZA. Então a gente chama na área de língua portuguesa, de gramática, de decodificar o texto, porque as letras e as palavras são códigos. Então quando você lê a primeira vez, é uma leitura de decodificação, né, para conhecer o texto e tal. A partir da segunda leitura é que vai aprofundando o seu entendimento. Então você lê a primeira vez, ok, lê a segunda vez, vai entendendo mais. Lê uma terceira vez, aí melhor ainda, tá certo? Uma outra dica que eu quero dar para você é o seguinte: sublinhe aquelas frases que você achar mais importante. Então na introdução, né, que aqui a gente diz, a introdução nessa revista nós chamamos Conhecendo Mais de Deus. Então a frase que lhe chamar a atenção, o parágrafo, sublinhe, tá certo? Na primeira parte, na segunda, tal, qualquer frase, qualquer parágrafo, sublinhe. Risque mesmo sua revista, é sua, certo? Personalize. Se você gosta de um adesivo, se você coloque seu nome, entendeu? Se você gosta de algum decalque, alguma coisa, né?
que geralmente os adolescentes gostam. Então faça isso, porque a revista é sua, certo? Interaja com o texto, certo? Ok? E a nossa primeira lição, chegou o Salvador. Deixa eu vir para cima aqui. Opa! Chegou o Salvador, é a lição número 1, não é? Então, nós estamos no início de outubro e nós já vamos vislumbrar o Natal. Nós sabemos que Jesus, ele não nasceu, na realidade, no dia 25 de dezembro, não. Mesmo assim, né, há essa tradição de no dia 25 de dezembro comemorar. E nós, crentes, por que não? Já que sabemos em que em algum dia do ano, certamente Jesus nasceu, não é? E assim, até tem uma frase no comercial de uma loja, né, que sempre vem, que diz assim, o Natal é todo dia. Eu tomo isso para mim, o Natal é todo dia, né? Natal, realmente, ele é todo dia é dia de comemorar o nascimento de Jesus. Porém, todavia, né, como é estabelecido um momento, né, de se decorar as casas, para quem decora as casas, né, para presentes, embora a questão do presente, tem um meme que diz, que não sei se vocês já viram, um meme, um rapaz conversando com Jesus, dizendo, Jesus, de presente de Natal eu vou querer, aí Jesus, o aniversário é seu ou é meu? Não é? Então assim, um outro detalhe é o seguinte, tem um livro da literatura universal, né? Literatura inglesa, mas é consagrado como um dos grandes livros da literatura universal, um livro chamado Um Conto de Natal, escrito pelo escritor inglês chamado Charles Dickens. Em Um Conto de Natal é a história de um personagem velho, rico e amarrado, sovina, ele é avarento, né? Então ele detesta o Natal, então ele recebe a visita de fantasmas, 3 fantasmas que o ajudam a ser uma pessoa melhor. Claro que eu não vou entrar em questão, fantasma, claro que não existe, né? É uma licença poética que a gente tira para uma história que vem para trazer uma lição, mas enfim. Eu quero destacar para vocês um trecho do conto de Natal, certo? Que diz assim, logo no começo, assim, quando o autor está descrevendo a rua, o comércio na véspera de Natal. Então, como é o comércio da sua cidade na véspera de Natal? Então, esse livro, né, é escrito mais ou menos há 150 anos atrás, já narra uma rua comercial na véspera de Natal. E ele diz assim, o brilho das lojas iluminadas, com as vitrines decoradas com ramos de pinheiro e cerejinhas, avermelhava os rostos pálidos dos que passavam. As mercearias pareciam uma verdadeira festa, e era impossível acreditar que coisas tão fúteis quanto a compra, a venda e a pechincha tivessem alguma coisa a ver com elas. Então veja a crítica que o autor está fazendo aqui, né? Porque o comércio é tão resplendorosamente decorado, que sabe, uma coisa tão grandiosa, tão bonita, tão comovente, tão iluminada, que nem parece que o objetivo disso é uma coisa tão fútil como a compra, a venda e a pechincha. Então, infelizmente, é o que nós vemos, né? Já se via naquela época e vemos hoje que o Natal hoje, ele é muito assim, está sendo muito voltado para a questão do comércio, né? E vai se colocando o Papai Noel no lugar de Jesus, né? Outros ídolos no lugar de Jesus. Quando nós temos que ter em mente Jesus, Natal é o nascimento do Senhor. O Natal é todo dia, sim, mas considerando que uma vez por ano existe essa data específica, né? E é uma pena que eu acho o seguinte, nós passamos cerca de um mês esperando por apenas uma noite. Deveria se comemorar mais dias, né? Enfim, devemos comemorar todos os dias, né? Chegou o Salvador, é a lição de número 1. E a Bíblia diz, pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino que será nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso,
Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz, né? Geralmente, ao meio da revista e corrigida, nós costumamos dizer, né? Um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o domínio, né? O principado estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, né? Nessa linguagem, a linguagem nova, acredito que a nova é a tradução na linguagem de hoje, né? Coloca-se, nós vemos esses 4 títulos. Nós costumamos ver 5 títulos: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aqui, né, nós vemos 4: conselheiro maravilhoso, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. Ok? A lição de hoje encontra-se em Lucas capítulo 2, versículos do 1 ao 20. Ok? Vamos ler pacientemente, visto que é a leitura bíblica, né? O mais importante é a Bíblia. Se não lemos mais a lição, mas a Bíblia é o foco. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe esperava, que estava, né, prometida em casamento. Lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e colocou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Então, que coisa linda! Na narrativa do nascimento de Jesus, a quem primeiro Deus ele anunciou o nascimento de Jesus? Aos pastores, né? Essa classe da sociedade, os pobres, né? Que até um certo momento eles são até marginalizados por não cumprirem as regras judaicas, enfim. Os pastores. Temos aqui os objetivos dessa lição. Esses objetivos são pouco diferentes da lição, tá certo? Original. Porém, giram em torno, de fato, desta lição. Então, o primeiro objetivo é apresentar o contexto do nascimento de Jesus.
né? Onde Jesus nasceu, sabe? O contexto, o cenário em que ele nasceu. Segundo objetivo, explicar o porquê do nascimento de Jesus ter ocorrido entre os pobres. Jesus é Deus, Ele é Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é soberano. Por que não nasceu no palácio? Por que Ele nasceu rico? E o terceiro objetivo na lição é conhecer como se deu o anúncio do nascimento de Jesus. Como nós até citamos, né, comentamos, porque os anjos escolheram primeiros pastores para anunciar o nascimento de Jesus. Conhecendo mais de Deus. Então acompanhe com a revista. Algum dia você já se perguntou por que precisamos de um Salvador? Talvez você já tenha pensado que respeitar os mais velhos, ser educado com todos, obedecer aos pais, tirar boas notas na escola e outras boas ações podem isentá-lo da necessidade de um Salvador. Ao pensar desta maneira, cometemos um equívoco, pois as boas atitudes não são suficientes para que tenhamos livre acesso ao céu. A Bíblia diz que não existe uma só pessoa que faça o que é certo. E devido aos nossos erros, estamos afastados de Deus. Mas para salvar-nos dos nossos pecados, Deus enviou o Senhor Jesus, o seu único Filho. Podemos pensar que por ser Filho de Deus, Jesus deveria ter algum privilégio enquanto viveu neste mundo, ter morado no palácio, cercado por empregados, ou ostentar uma série de bens e riquezas para mostrar que era poderoso. Entretanto, a Bíblia afirma o contrário. Jesus veio ao mundo como uma pessoa humilde e, desde o seu nascimento, teve uma vida simples. Este é o assunto da aula de hoje. No começo tem questionado, né? Para ir morar no céu, se a pessoa ela é boa, um exemplo, uma pessoa ela é boa, ela paga tudo o que deve, ela trata todo mundo bem, sabe? Ela anda dentro das leis, ela não mata, não rouba, não se prostitui. Ela é uma pessoa que gosta de todo mundo, é amorosa com todo mundo, e beija e abraça todo mundo, e diz que ama todo mundo. Mas ela não quer saber de Jesus. Ela vai para o céu, sim ou não? Agora eu vou fazer que nem o bispo. Sim ou não? Né? Um exemplo para nós raciocinarmos é o seguinte. Mudando um pouco de contexto. Imagine que você faz parte lá da mocidade e é o dia do seu aniversário. Tem um jovem lá que ele é muito simpático com todo mundo e ele é uma bênção e ele é do raio e ele se dá bem com todo mundo, menos com você. Não dá nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, não dá nem a paz do Senhor para você. Passa por você, nem olha no rosto, ok? Aí o que acontece? É o dia do seu aniversário. Você vai convidar os seus amigos ali. Você vai convidar essa pessoa que não fala com você? Por mais popular que ela seja, por mais que ela se dê bem com todo mundo, mas ela não tem amizade com você. Então não há razão alguma de você convidar essa pessoa para a sua festa. O mesmo se dá com quem nega Jesus. Pode ser uma pessoa boa para o mundo todo, mas se ela não aceita Jesus como seu Salvador, se ela não entrega a sua vida a Jesus, se ela não tem um relacionamento com Jesus, não há razão de Jesus levar ela para o céu, já que ele não tem um relacionamento com Jesus. Nos 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos se referem ao relacionamento do homem com Deus. Os outros 6 mandamentos se referem ao relacionamento do homem com seu próximo. Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2, que seguem a mesma estrutura. Amarás o teu Deus com todo o teu coração, toda a tua alma, teu entendimento, tuas forças, relacionamento do homem com Deus.
né? E agora, ame o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. Relacionamento do homem com o homem, com o seu semelhante. Deus, ele prioriza relacionamentos. O amor gira em torno de relacionamentos. A Bíblia diz, como mencionou aqui, que não há um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. João diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos os que o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Jesus é o único nome pelo qual todos nós seremos salvos. Ele é a única ponte que nos liga a Deus, que nos liga à salvação. É o único que nos salva. Temos aqui um comentário do pastor José Gonçalves. Jesus veio ao mundo como um de nós para salvar os perdidos. É o Salvador, nosso Salvador. Vamos agora ao tópico: não havia lugar para os pais de Jesus. Recomendo a vocês, qualquer dúvida, sugestão, reclamação, fiquem à vontade, falem nos comentários. Eu vejo que eu falo muito eu estou policiando nisso para ver se eu tiro esse excesso de da minha boca, tá certo? E recomendo que, se você não for inscrito nesse canal, se inscreva, para que cada vez que nós coloquemos uma lição nova, você assista. E vamos colocar subsídios, um comentário, ok? Enfim, não havia lugar para os pais de Jesus. Na época em que Jesus nasceu, o mundo era dominado pelo Império Romano. Os judeus, o povo a que Jesus pertencia, deviam obedecer às ordens do imperador romano, uma espécie de rei, que nessa época se chamava de Augusto. Então, Augusto, que hoje é palavra de nome próprio de homem, naquele tempo era um título de quem era rei em Roma. Então vamos lá. Querendo saber quantas pessoas moravam no seu estado, Augusto ordenou que todas fossem contadas. Os judeus tinham o costume de serem contados em sua cidade de nascimento. Então José, o pai de Jesus neste mundo, saiu junto com sua esposa Maria, que estava grávida, de Nazaré para Belém, a cidade onde haveria de nascer o Rei dos Reis. Era uma viagem longa, por aproximadamente 6 dias a pé. Imagine, 6 dias a pé. Era assim que as pessoas mais simples, como José e Maria, viajavam. Dá para imaginar como eles estavam cansados ao chegar em Belém? Certamente queriam achar um lugar para descansar. Mas Belém era uma cidade pequena e não havia vaga nas pensões da cidade, pois igualmente as estadias estavam ocupadas por outras pessoas que também vieram para a contagem. Mesmo não encontrando um local para ficar, a família de Jesus foi acomodada no único lugar disponível, e veja que lugar foi: a estrebaria, onde os animais eram guardados. Ali, humildemente, nasceu o Salvador. Esse termo humilde, ele é bem interessante pelo simples motivo. Perceba, humilde, quando se refere a ser humano, é nada mais, nada menos do que ser sincero. Quando eu me humilho diante de Deus, digo: eu sou fraco, eu sou pequeno, eu sou falho, eu não posso nada. Eu simplesmente estou sendo sincero, estou sendo humilde diante de Deus, usando de sinceridade, reconhecendo quem eu sou. Não sou nada. Ok? Quando se refere a Jesus, humildade é quando ele, sendo Deus, como há em Filipenses. Eu vou ler aqui para vocês, ok? Bem rapidinho. Só o tempo de eu achar Filipenses aqui. Vamos lá, Filipenses. Quando vemos o que Jesus fez, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. De sorte que haja em vós
o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. A sua humildade está aí. Ele é o cara. Mas ele não ficou, eu sou o cara. Ficou se gabando. Aí é onde reside a sua humildade. De não jogar no rosto da gente. Ele declara quem ele é, mas ele não joga no rosto da gente. Ei! Entendeu? Então, o versículo 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Quem somos nós para o próprio Deus vir à terra e tomar a nossa forma? Mas Jesus, ele foi humilde. E ele aniquilou-se a si mesmo. Aí está a humildade de Jesus. Ok? E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Aí é onde está a sua humildade, na sua humilhação, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esta é a hora de dizermos o quê? Glória a Deus. Aleluia. Né? Então, glória a Deus. A humildade de Jesus. Olha aí que coisa linda, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Então, não havia lugar para os pais de Jesus. Então, observamos aqui o contexto em que Jesus nasceu. Nasceu numa manjedoura, né? Como nós vemos aqui. Jesus nasceu em Belém, ao sul de Jerusalém, mas passou a infância e juventude em Nazaré, em outra cidade. Não é à toa que se chamavam de Jesus de Nazaré. Não é o sobrenome, mas a referência à cidade onde ele morou. Então, nasceu em Belém, mas viveu sua infância e juventude em Nazaré, cidade próxima ao mar da Galileia, no norte. Belém, o lugar onde Jesus nasceu, hoje é uma região de conflito. Nós sabemos que ali existe um conflito entre judeus e palestinos. Né? A questão de conquista de território, é uma briga de irmãos, uma briga de herança, que vem lá dos tempos de Abraão. Ok? Passando aqui. Então, Jesus ele nasceu numa manjedoura. Né? Que nós vamos ver mais adiante, mas vamos dar uma olhada aqui nessa revisão. Responda. Por que precisamos de um Salvador? Por quê? Então a resposta vai ser pessoal, você vai refletir, vai escrever no espaço da sua revistinha, tá certo? E nós podemos dizer aqui o quê? Por que precisamos de um Salvador? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não adianta um cordeiro, no Antigo Testamento, quando se sacrificava um cordeiro, era para limpar o pecado apenas de um homem com a sua família. E a duração daquela limpeza, o cordeiro morria no lugar dos pecadores, mas isso durava até o próximo pecado que eu ia cometer, né? Que o chefe de família iria cometer, que aquela família iria cometer. Então tinha-se que sacrificar outro cordeiro e outro, e o cordeiro só purificava o pecado, né? Morria no lugar de um homem ou de uma família. Então era restrito. Quando João Batista olha para Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado agora de quem? De quem? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado de quem? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado, me responda. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o mundo precisa de um Salvador. Qual o nome da cidade que Jesus nasceu? Aí, né? Belém. Por que José e Maria não encontraram vaga na pensão? Porque estava lotada, né? Passamos agora para essa parte aqui. Deixa eu subir e vir para cima aqui. Ok. Tchau. Ele nasceu humilde numa manjedoura. Vindo para a lição, quando uma criança está para nascer, os pais procuram fazer o melhor possível para que ela tenha conforto. Eles compram roupinhas, um bercinho e alguns brinquedinhos.
Ao nascer, Jesus não teve nada dessas coisas. Sua mãe o enrolou em pedaços de pano e o colocou numa manjedoura, que era um tabuleiro feito de madeiras ou pedra, onde a comida dos animais era colocada. Veja essa palavra aí, que está na tela, manjedoura. Manjedoura vem de manjar. Manjar, comida, alimentação, não é? Se eu não me engano, não é não, vou tirar esse não é da minha boca, não é, sai, né? Não é, sai. Então, se eu não me engano, em italiano é mangiare, comere, entendeu? Então, manjedoura, o lugar onde os animais comiam. Mesmo sendo o rei dos reis, Jesus não nasceu no palácio, e sim num lugar mais simples do que muitos meninos judeus de sua época. Esta era a vontade de Deus, para nos mostrar que o que importa não é a riqueza que este mundo pode oferecer, pois muitas vezes pensamos que o importante é ter a roupa mais bonita, o melhor sapato, o melhor brinquedo, mas para Deus o importante são os sentimentos que temos em nosso coração. Jesus era rei, mas nunca viveu como rei. Era uma pessoa simples e humilde. E como seus servos, devemos viver o seu exemplo. A Bíblia diz que aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Então se esperava que Jesus viesse como um rei da realeza, e ele viesse também como Davi, varão de guerra, sabe? Para guerrear, detonar contra os romanos. Saiam daqui, romanos! E, sabe, e de repente, como Dom Pedro, independência ou morte de Israel. E Israel ficar independente, né? Longe, fora dos domínios de Roma. E não foi isso que aconteceu. Foi diferente. A lógica foi diferente. Deus, ele é tão assim, ele é tão sábio, ele é a própria sabedoria, que ele até confunde os seres humanos muitas vezes. Ele vai contra a lógica humana. Ele era para ter nascido, na nossa lógica, no palácio, mas ele nasceu numa manjedoura. Ele nasceu simples, humilde, e o foco é o coração. Veja bem, a Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Coração, a alma, a sede dos nossos pensamentos, sentimentos e vontades, como nós vimos na última lição do trimestre anterior. Então, o principal é o coração. Por quê? Porque dele procedem as saídas da vida. Então, a sua vida é de acordo com o que você cultiva no seu coração. Agora, entenda, porque às vezes a gente diz, a gente vê aquele irmão que é com brinco, com tatuagem, sabe? E não, o que Deus quer é o meu coração. Então, o corpo, então assim... uma pessoa que procede dessa forma, primeiro, ele não está realmente entregando o seu coração a Deus. Porque não se separa o coração da pessoa. Não se separa. Veja que a Bíblia diz que do coração procedem as saídas da vida. Então, se você verdadeiramente entrega o seu coração a Jesus, automaticamente toda a vida ela é transformada. Você não vai viver na impiedade. Você não vai viver na prática do pecado. E quando eu falo prática de pecado, eu não me refiro meramente a brinco, meramente a tatuagem, não. Vai além. Vai além. Né? O pecado, a falta de amor ao próximo, a violência, a falta de amor a Deus, o fazer a sua vontade sabendo que essa não é a vontade de Deus. Não é? Não é não. É não. Não é. Sai não é. Ok? Então, revisando, não, eu creio que tem alguma coisa aqui. Opa! Mais um comentário do pastor José Gonçalves. José Gonçalves é um comentarista, ele é um pastor do estado do Piauí e ele comenta lições bíblicas adultos. Só um momentinho, viu? O Messias prometido
diferentemente do Messias esperado pelos judeus, nasce em uma manjedoura e não em um palácio. Os pobres, e não os ricos, são os convidados a participar do seu Natal. A lógica do reino de Deus se manifesta oposta à do reino dos homens. Todos aqueles que se sentem carentes e necessitados são convidados a participarem dele. Pastor José Gonçalves. É interessante. O pobre é o que sofre. Quem sofre sente dor. E a dor nos desperta. Nos desperta para as nossas necessidades. Muitas vezes, quando nós vivemos momentos bons, quando nós temos tudo que precisamos, que queremos, nós nos alienamos e muitas vezes nos esquecemos de Deus. Porém, muitas vezes, Deus permite o sofrimento nas nossas vidas para que nós possamos olhar para cima. Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Em outro salmo, o rei Davi, em toda a sua majestade, em toda a sua glória, o rei Davi disse: sou pobre e necessitado, mas tenho um Deus que cuida de mim. Então é reconhecer o pobre é aquele que sente dores. E Jesus, ele com todo amor, com todo carinho, com o seu bálsamo, ele vem sanar as dores da alma. Que coisa maravilhosa. Mais uma vez, né? Momento de dar glória a Deus. Glória a Jesus. Né? Se você tiver vontade de falar línguas estranhas, pode até falar agora. Mas se não tiver vontade, eu não vou obrigar. Né? Mas vamos agora para a revisão do Responda. O que você tem feito para ser uma pessoa simples como Jesus? Eita, é uma pergunta para você se autoanalisar, né? O que você tem feito para ser uma pessoa simples como Jesus? O adjetivo simples, ele automaticamente ele faz parte de Jesus, sabe? Jesus e simplicidade tem tudo a ver. E que coisa maravilhosa, meus irmãos. Meu querido pré-adolescente, meu querido professor, minha querida professora, meu irmão em Cristo. Que coisa interessante quando a gente começa a refletir sobre simplicidade de Jesus. Simples. Simples. Se você analisar até nas coisas seculares, as coisas mais assim que fazem sucesso, as coisas que mais marcam a vida da gente são as coisas mais simples. Eu vou dar um exemplo, me permita. Televisão. Quem aqui nunca assistiu o seriado Chaves? Tem seriado mais simples do que Chaves? Para quem curte seriado? Não tem os efeitos visuais de um WandaVision, sabe? De um como é de Loki. Não tem. Tão simples. Um roteiro tão simples. Um menino pobre. Um menino órfão. Mas a simplicidade é o que dá todo o brilho. Eu me lembro que agora tomando na minha vida pessoal, eu me lembro que no meu aniversário de 7 anos de idade, e minha mãe fez um aniversário. Naquele tempo era mais difícil de se fazer aniversário. E a minha mãe fez esse aniversário. Ela se empenhou e chamou os amigos. E me vieram com presentes, né, com carrinhos. Me deram carros de brinquedo grandes que eu nunca tinha recebido. Nunca tinha, né? Carro de brinquedo pequeno, carro de brinquedo grande. Aí tinha um senhor, vizinho nosso. O apelido dele era Seu Zusa. Seu Zusa. Veja bem, ele veio a falecer meses depois. Ele chegou, ele gostava muito de mim. Era como um avô, foi um avô para mim.
E ele disse, olhe, eu não tenho condições de comprar um presente para você, mas receba esse presente. E o que ele me deu, no meu aniversário de 7 anos, foi um frasco de desodorante. Que criança não usa desodorante de adulto. Um frascozinho de desodorante pequeno, enrolado em uma toalha de rosto. O papel de presente foi uma toalha de rosto usada dele. E ele me deu. Eu nunca me esqueci, eu nunca vou me esquecer dessa simplicidade, mas uma simplicidade recheada de amor. Glória a Deus por tudo. Jesus é simples e a sua simplicidade é repleta de amor, de amor, de amor. Ele é o próprio amor. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. E o que você tem feito para ser uma pessoa simples como Jesus? Ser uma pessoa simples é não querer aparecer, não querer ser melhor do que o outro. Reconhecer que não só você tem as suas qualidades, as outras pessoas também têm qualidades. Ser simples. Talvez não exagerar, no caso das moças, nos enfeites. No caso dos rapazes, não exagerar também nos cuidados. Hoje em dia tem até o termo metrosexual, o excesso de vaidade. Diminuir a vaidade. Ser simples como Jesus. Às vezes nós passamos por problemas, nós temos medos. E através desses medos nós complicamos tanto as coisas, e nós oramos a Deus e Deus nos dá as respostas. E muitas vezes as respostas são tão simples. Às vezes aqueles problemas são tão simples de resolver. Nós é que complicamos. Simplicidade e Jesus. Tem tudo a ver. Continuando. Faça isso comigo não. Eita, voltou ao começo. Erros de gravação. Vamos lá. E chegou Salvador. Eu chego lá. Fique aí. Ok? Por favor. Ok. Ele nasceu meio numa manjedoura, a gente já viu, né? Pronto. Eu fui me emocionar, tá vendo? Aí. Um nascimento que trouxe alegria. Voltando para a revista. O nascimento de uma criança é motivo de alegria para todos que a seguem. É dia de muita felicidade, não só para os pais que após 9 meses de espera podem ver o rosto de seu filho, mas também para os avós, os tios, os primos que desejam conhecer o mais novo membro da família. Com Jesus não foi diferente. Seu nascimento trouxe alegria não só para sua família, como também foi motivo de felicidade para todo mundo, pois o Salvador havia nascido. Eu passei esse momento há 7 meses atrás, há quase 8 meses atrás, com o nascimento da minha filha. Né? Quem é pai como eu, quem é mãe, pode comprovar o tamanho da alegria, né? Que é a vinda do seu filho, da sua filha ao mundo. E é realmente uma alegria. Uma das características da bênção de Deus é que a bênção de Deus ela é ecológica. A bênção de Deus ela é ecológica. O que quer dizer isso, ecológica? Faz bem não somente a nós, mas a todos que nos cercam. Então, o nascimento de uma criança é uma bênção ecológica. É uma bênção que faz bem a você, ao pai, à mãe e a toda a família, e aos amigos, e a todos que o cercam. É uma maravilha, é uma felicidade radiante. Agora, imagine o nascimento de Jesus, que foi uma festa não somente na terra, mas foi uma festa no céu. Eu fico imaginando os anjos com trombetas, as festas. Oh, que coisa maravilhosa! Se já é bonito o pisca-pisca, se já é bonito aquela ceia de Natal, imagine a festa que foi no céu. Continuando, no dia em que Jesus nasceu, a Bíblia nos diz que havia um grupo de pastores no campo cuidando de suas ovelhas, protegendo-as de lobos e ladrões. De repente,
um anjo apareceu e uma forte luz brilhou por cima deles, deixando-os bastante assustados. Mas o anjo viera lhes dizer uma boa notícia. Jesus, o Salvador, nasceu. Esta era uma notícia maravilhosa que alegraria muito as pessoas. Até mesmo nós, que não nascemos naquela época, podemos nos alegrar, pois o Salvador de toda a humanidade nasceu. De uma maneira simples, o anjo falou que aquela criança era o Salvador, o Messias, o Senhor. Será que conseguimos perceber a importância dessa criança? Sendo o Salvador, Jesus salva do pecado e da morte todos os que confiam nele. A palavra Messias é de origem hebraica, a língua oficial do povo judeu, e significa ungido. Os reis de Israel, quando iam reinar, eram ungidos antes de se tornarem rei. Em relação a Jesus, Messias significa rei, mas não rei comum, e sim o rei dos reis. Senhor era o nome pelo qual os judeus chamavam a Deus. Quando o anjo chamou Jesus de Senhor, ele estava dizendo que aquela criança que estava deitada naquela simples manjedoura era Deus. É o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o próprio Deus. Naquele instante, um exército de anjos formou um coral e entoou glória a Deus nas maiores alturas do céu e paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem. Deus deve ser exaltado pelo imenso amor por nossa vida. Você já agradeceu a Deus por ter nos salvado, enviando seu Filho Jesus a este mundo? Me lembrei do Louvor Diante do Trono, lá do primeiro CD. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. É agradecer por um dia Ele ter vindo à terra, por ter nascido, por ter se sacrificado desde o início. Isso já foi um sacrifício. Já foi um nascimento em um lugar desconfortável. E nós somos totalmente, devemos ser totalmente gratos a esse Jesus, que no momento está presente nessa aula e estará presente na sua aula, olhando, observando, orientando, falando. Glória a Jesus. Este maravilhoso nascimento trouxe paz para o mundo, pois Jesus é o príncipe da paz. Talvez você esteja se perguntando que tipo de paz é essa, pois existe tanta guerra e violência no mundo. Jesus veio para que o homem fizesse as pazes com seu Criador, pois estávamos separados de Deus por causa dos nossos erros. Foi por meio de Jesus que o homem pôde se reaproximar de Deus. E isso traz paz para todas as nossas vidas, para as nossas vidas. Uma paz que somente aquele que nasceu, sendo o Salvador, Messias e Senhor, pode nos dar. É a paz do nosso relacionamento com Deus. Antes estávamos longe do Senhor, hoje voltamos a ter paz. Paz com Deus. Lá o louvor de Osés de Paula, no disco de 100 Ovelhas, chamado 100 Ovelhas, 1973. Olha a letra dessa canção. Paz do Senhor, cele capaz, paz que este mundo não dá. É a paz do Senhor, é a paz que vem do céu, é a paz que em nenhum lugar do mundo eu vou encontrar, somente em Deus. Então Jesus é o caminho de volta para Deus. Já entrou outro louvor agora de Kleber Lucas. Jesus é o caminho de volta para Deus. Há uma luz no fim do túnel, há um motivo de ser. Você precisa saber urgentemente que Jesus é o caminho de volta para Deus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Isso até compositores lá de séculos passados, de música clássica, fizeram músicas com esse trecho, canções, em louvor ao Senhor.
Continuando aqui, mais um comentário do pastor José Gonçalves que diz: o nascimento de Jesus significava boas novas, ou seja, boas notícias de alegria para todo o povo. Os pobres e os piedosos seriam os primeiros a receberem a notícia. Dessa forma, Deus mostrava que a salvação por ele provida alcançaria a todos os homens. Ninguém ficava de fora, ninguém fica marginalizado. É a todos os homens. Revisando esta última parte, a quem o anjo do Senhor anunciou o nascimento de Jesus? Muito bem, aos pastores. Quais os 3 títulos, né, de Jesus que o anjo anunciou? Aqui, né, há um pequeno erro. 3 títulos. Nós vemos lá na lição que são 4 títulos. 4 títulos que diz assim: ele será chamado de, veja, acompanhe, Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E na Almeida Revista e Corrigida já passam a ser 5 títulos. Ele será maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ok? Que tipo de paz foi cantada pelo coral de anjos? Que tipo de paz? Vamos ler aqui. Que tipo de paz? Vamos lá. Cadê? Então vamos como eu me lembro mesmo. Do jeito que eu me lembro. Né? Paz na terra aos homens de toda vontade. Meu Deus, tá me dando branco. Não pode me dar um branco no momento deste. Mas vamos lá. Cadê? Só um momentinho. Né? Me ajude. Como é essa passagem? Né? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Aê, né? E o tipo de paz que nós observamos na lição é a paz do homem com Deus. É a paz do homem com Deus. Na oração principal, né? O modelo de oração de Jesus, o Pai Nosso, ele diz assim: venha a nós o teu reino. Quando Jesus diz, venha a nós o teu reino, é o seguinte: o reino de Deus vem à terra através de nós. Então, quando o reino de Deus vem a nós, a sua paz vem a nós. Então, a paz no mundo, no ambiente em que nós moramos, a paz no meu lar, a paz no meu trabalho, no meu ambiente de trabalho, né, vai depender em uma boa parte da paz que houver em mim. Então a paz que vem de Deus, ela vem sobre o meu lar, ela vem sobre o meu trabalho, ela vem sobre a minha escola, sabe? Sobre a minha vida. Então essa paz, ela irradia para o mundo. Então isso é ser sal da terra, é ser luz do mundo. Tem essa poesia, que eu vou encerrar a lição lendo ela. Então, assim, nada era dele. Na poesia Nada Era Dele, Gioia Júnior cita um poema segundo o qual, começando pelo berço, cedido pelos animais na estrebaria, tudo o que Jesus usou nos momentos mais importantes ou memoráveis de sua vida e ministério era emprestado. Veja bem, a princípio ele observa que tudo de Jesus foi emprestado. A manjedoura, como está explicado, com exceção da coroa que ele usou na cruz, não foi feita para ele, né? E da própria cruz, então, que eram de fato dele, então, outras coisas seriam emprestadas, os pães e os peixes emprestados, a água que virou vinho foi emprestada. Então, muitas coisas da observação na vida de Jesus que foram emprestadas, exceto a coroa e a cruz. Agora, continuando a poesia, ele vai mais além. Então, enxergando mais além, lê-se aqui na poesia: o berço, o jumentinho e o suave pão. Os peixes, o barquinho, o quarto e a sepultura eram dele a partir da criação. Ele os criou, assim diz a Escritura. Mas a cruz
que ele usou a rude cruz, a cruz negra e mesquinha, onde meus crimes todos expiou, essa não era sua. Essa cruz era minha. Então veja bem, não é até o sepulcro de Jesus era emprestado, mas no fundo tudo era de Deus. Porque ele criou todas as coisas. A Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Mas no fim das coisas, né, a cruz, que a princípio seria sua, na verdade não era sua. Na verdade a cruz que Jesus morreu era minha. Era para nós. Né? Então ele morreu em nosso lugar. Glória a Deus por tudo. Glória a Deus por essa lição. E o meu desejo é que você tenha compreendido esta lição. Dúvidas, sugestões, reclamações, comente, ok? Convido a você a se inscrever para sempre estar recebendo mais lições, mais vídeos que nós colocaremos aqui. Então, que Deus abençoe você, a sua vida, e que a sua aula, seja no domingo, seja no sábado, mas que seja uma aula abençoada, em nome de